Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse período de carnaval, um momento em que muitas pessoas estão viajando por todos os lados aqui no Brasil, muita gente feliz, mas tem gente que está viajando apenas mentalmente. E tem gente que está viajando mentalmente, está viajando para fora do nosso país. Algumas criaturas podem estar experimentando uma das suas últimas viagens carnavalescas para o exterior, porque sem passaporte não vai dar para continuar a viajar. E mais do que isso, depois da cassação do passaporte, pode vir uma cadeia. E aí a vida será um carnaval, mas dentro de algum tipo de instituição prisional. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, porque tem algumas criaturas que nessa viagem mental estão achando que vão eliminar o ministro Alexandre de Moraes da estrutura do Poder Judiciário, e mais do que isso, vão eliminar o funcionamento do Poder Judiciário. E muito mais do que isso, vão destruir a nossa democracia, porque eles ainda não aprenderam o que significa a democracia. E para minha felicidade, eu estava tentando localizar a palestra que o ministro Alexandre de Moraes fez lá na USP para os alunos de primeiro período, os calouros. E eu consegui encontrar na íntegra, e alguns trechos foram enfatizados pelos veículos de comunicação, mas teve uma parte que eu achei espetacular, que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque o ministro fala algumas coisas que nós temos falado aqui no nosso portal há bastante tempo, que mostra a leitura que ele faz do processo interno que está acontecendo no Brasil e as coisas que estão acontecendo fora do nosso país. Os reais conflitos, os reais interesses, as questões que envolvem, inclusive, a geopolítica. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas, né? Em primeiro lugar, eu mostrei para vocês, isso viralizou, né? Acho que todos os canais fizeram a mesma observação que nós fizemos aqui em relação a como anda o estado mental, o estado psicológico, psiquiátrico e espiritual do Bananinha. Ele apareceu... Gente, se ele tivesse alguém perto dele, né? A esposa dele, sei lá, uma empregada, um empregado, um amigo, e estivesse vendo isso aí, o que a pessoa diria? O que você diria para uma pessoa que está aparecendo assim? Se eu tivesse aqui muito mal aqui para vocês, eu ia receber uma série de comentários. Pô, professor, você está com uma cara hoje meio esquisita e tal. Tem sempre aqui uma observação nesse sentido, pessoas que têm um olhar mais atento. Mas para olhar aqui uma figura que está parecendo um ursinho panda, né, com esses olhos aqui, ó, parece ursinho panda, né, como um inscrito aqui colocou para nós, né, aqui no nosso portal. Isso denota algumas coisas complicadas. A criatura, depois das suas bravatas, ele viu que o passaporte dele está em vias de ser apreendido. E, obviamente, como ele é uma pessoa que faz uma leitura torta da realidade, uma pessoa que tem alguns problemas de compreensão, psiquiátrica até, ele só consegue enxergar o ministro Alexandre de Moraes na frente dele. E aí ele partiu para essa bravata aqui, meio zelenskiana. Tá fazendo ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver, acho que dá para vocês acompanhar aqui, vamos ver. E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Então, vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente... a bravata da criatura, né? O ministro Alexandre de Moraes vai cair. Isso está lembrando muito o Zelensky, né? Que quando entrou nessa história toda, no conflito com a Rússia, também estava se calçando ali na OTAN, na Europa e nos Estados Unidos. E agora a gente está vendo o que está acontecendo. O tapete dele foi puxado e ele está ali totalmente perdido. E aí, fazendo um parênteses dentro desse assunto, gente, é muito importante esclarecer algumas coisas que a gente sempre falou aqui no nosso portal do José, que muitas pessoas passaram a considerar o Zelensky um herói, pelas coisas que ele fez, enfim. Só que está morrendo muita gente no país dele.
Perguntem às mães de filhos que foram mortos se elas acham, se elas têm esse mesmo tipo de opinião. Então, essa história nunca foi tratada pelo Zelensky dentro de uma racionalidade. Vou dar mais um corte aqui. Veja o que aconteceu agora entre Trump e o Panamá. Trump ameaçou invadir o Panamá, se o Panamá não revertesse alguns contratos comerciais que tem ali para o tráfico de navios no canal do Panamá. O que aconteceu? O presidente do Panamá disse, olha, nós não estamos à venda, a nossa soberania não está à venda, enfim. Mas o que aconteceu? O Marco Rubio foi lá, secretário de Estado foi no Panamá, e o Panamá rasgou todos os contratos que tinha com as empresas chinesas. Dava para fazer uma bravata, dizer assim, não, ninguém toca no canal do Panamá, eu tenho a China atrás de mim, eu tenho a Rússia, eles vão me garantir. Enfim, o Lula fez críticas ao Zelensky justamente por essa falta de capacidade de articulação, de entendimento, de fazer diplomacia. E a coisa nasceu, claro que a gente enxerga sempre a invasão da Rússia ao território ucraniano que ninguém apoia. Mas existiu um antecedente que muitas pessoas estão ignorando. A Rússia não precisa de território. A Rússia é o maior país do mundo em território. Ele tem até falta de pessoas para habitar aquele torrão de terra gigantesco. A questão não foi para ganhar mais território. Eles não precisam ter nem gente para habitar mais territórios. A questão é estratégica. Eles não iriam aceitar nem Putin, nem o russo nenhum, com a história de sangue que eles têm, desde sempre, que nenhuma ogiva nuclear fosse instalada ali em Kiev, na Ucrânia, ameaçando os interesses da Rússia. Se isso não tivesse sido colocado lá atrás, nós não teríamos esse tipo de conflito. Eu estou apenas colocando um pano de fundo. Muitas pessoas classificam Zelensky como herói. Herói porque ele foi para alguma frente de batalha? Qual foi o ato de heroísmo que ele cometeu? Estou levantando essas questões assim porque a gente acaba caindo nessa história que a mídia OTAN vendeu para nós o tempo todo, que ele é um herói, ele é isso, aqui, e a gente vai recebendo essas informações, como dizia Hegel, né? A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se a gente só tem um bloco de informações que colocam um determinado personagem numa posição, a tendência é todos nós aqui acreditarmos que aquilo ali é a pura essência da verdade. E ninguém leva em consideração que ele funcionou no meio dessa história como uma espécie, mais uma vez, muitas pessoas vão ficar chateadas, mas assim, a realidade, ele funcionou como uma espécie de Juan Guaidó, que funcionou ali na Venezuela, também foi eleito foi colocado como uma figura internacional. O Guaidó foi aplaudido no parlamento norte-americano pelos democratas e os republicanos de pé, todo mundo em pé aplaudindo e tal, tal, tal. Aonde está a criatura agora? Então, essas coisas são para a gente colocar em perspectiva. Bom, feito esse corte aí, enfim, a gente espera aí que haja uma solução, mas fato é que o Zelensky foi absolutamente humilhado pelo Donald Trump. Não há quem diga assim, não foi, não foi. Olha, a situação para ele ficou muito complicada, né? Bom, fazendo esse corte aqui, eu introduzo outro tema, que foi a palestra que o ministro Alexandre de Moraes fez na USP, para os calouros lá, né? Lembrando aqui que o que eu falei não é bravata não, tá, gente? Eu vou mandar a fotografia do Dudu Baraninha para os parlamentares de direita, que tem lá os democratas, republicanos, que estão envolvidos em questões envolvendo aqui direitos humanos aqui no Brasil, com o histórico de quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vou mandar em inglês, para não ter dúvida de interpretação. Para mostrar para os deputados quem são essas figuras aqui, que estão muito longe de serem a Madre Teresa de Calcutá, né? E aí, para minha satisfação, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou, gente, coisas que eu reproduzo, que eu faço sempre análises aqui no nosso portal do José, em relação das causas de situações que nós estamos vivendo aqui. Então, se o Dudu Bananinha pensa que ele tem algum apoio para derrubar a nossa democracia, o ministro Alexandre de Moraes e as nossas instituições, olha, ele pode passar por uma humilhação muito grande, mas aí na cadeia. Ele na cadeia vai ver que ninguém vai vir salvá-lo, não. Ou ninguém irá salvar o próprio pai dele, né? Vamos ver o que o ministro Alexandre de Moraes falou, porque eu achei muito interessante, eu quero compartilhar esse trecho com vocês. Vamos lá. A partir disso, e como as chamadas Big Techs souberam explorar isso. Num determinado momento, as crises econômicas, e principalmente a concentração de renda, porque se houve algo que a democracia não conseguiu solucionar ou abrandar, foi a concentração de renda. Num determinado momento, a partir de crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa
principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto, de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney, uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram no mercado de trabalho. E a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconheceram direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso, que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Bem, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Quem aqui não ouviu o pai, ou mãe, ou avós, ou tios dizendo, no meu tempo, a escola pública era muito melhor, era uma escola pública de qualidade. Eu vou fazer um corte aqui, quer dizer, porque além desses elementos que o ministro cita aqui, de uma forma muito clara, muito precisa, aqui no Brasil houve discurso também que as causas de problemas da sociedade brasileira estão relacionadas ao comunismo, ou à esquerda, como se a esquerda tivesse governado o nosso país desde sempre, como se todas as instituições que são pilares da estrutura econômica aqui no nosso país fossem governadas pela esquerda. Então a gente teve mais esse elemento aqui para fomentar esse discurso. Mas vejam só que coisa interessante. Essa gente está combatendo um ministro que eu sempre disse para vocês que era casca grossa, né? Foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público lá de São Paulo, foi secretário de Segurança no Estado, que tem problemas muito complexos, recebeu todo tipo de abordagem, de ameaça, é um intelectual, eu tenho provavelmente quase todos os livros do ministro Alexandre de Moraes, porque quando eu estava lecionando Direito Constitucional, quase todos os professores de Direito Constitucional tinham livros do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, então já se sabia que era uma pessoa muito rígida, e essas criaturas, quando começaram a tentar destruí-lo, miná-lo, amedrontá-lo, encurralá-lo, ficaram ali numa situação de que eles não calcularam direito. E agora continuam com essa síndrome zelenskiana. Dudu Bananinha está achando que Donald Trump, Steve Bannon, que, enfim, o Elon Musk, que essa gente vai segurar a rabiola, como se diz aqui no Brasil, né, dessa criatura e de outras tantas. Lê do engano, se não houver interesse econômico dessa estrutura lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil, que esteja como foco central dessa história, olha, essa gente pode tirar o cavalinho da chuva porque não vai acontecer absolutamente nada. E o Brasil, por enquanto, parece não ser prioridade para esses interesses geopolíticos, geoeconômicos, porque o Brasil está muito estável, o Brasil está fora dos principais conflitos, e eles têm mais do que se preocupar do que ficar sendo babás de vigaristas e golpistas aqui no Brasil. Nessa fala do ministro Alexandre de Moraes, ele sublinhou uma coisa muito interessante. Essa gente na rede social é muito corajosa, mas tete a tete são todos covardes. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mande seu comentário aqui pro nosso portal, tá legal?